Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha TBR, que eu sempre faço ali todos os anos, de 12 livros para ler. Então, vamos falar sobre os 12 livros que eu quero muito ler em 2026. Tem gente que costuma fazer de acordo com o ano, então 20 livros para ler em 2020, 25 livros para ler em 2025, 26 livros para ler em 2026, mas eu acho que é um pouco sonhador demais para mim. Então, a minha meta de leitura desse ano é 50 livros, então se eu fosse colocar 26 livros para ler em 2026 seria mais da metade da minha meta, né? Então, eu prefiro fazer sempre 12, meio que um para cada livro do ano. Então, para mim, sempre funciona desse jeito. Geralmente não consigo ler todos, porque meu mood de leitura vai mudando durante o ano. Mas tudo bem, né? O importante é tentar. E não é nada muito sério, né? É só uma lista de livros que eu quero ler. Se eu não ler também, não tem problema. Mas vamos lá para os 12 livros que eu quero muito ler em 2026. Essa lista é uma mistura de livros que eu tô um pouco assustada de ler, livros que estão na minha lista de leitura há muito tempo, livros novos que eu tô com muita vontade de ler, enfim, é uma mistureba aí de vários tipos de livros, então vamos lá. O primeiro livro dessa lista é Devoradores de Estrelas. Esse é um livro que todo mundo que eu vejo falando é falando muito, muito bem desse livro. Ele é uma ficção científica. Basicamente, o que eu sei é que o protagonista acorda numa nave no meio do espaço, todos os outros tripulantes estão mortos, só ele tá vivo. E ele não lembra muito bem quem ele é, o que é que ele tá fazendo. Então, tá um caos, né? Porque só tem ele vivo ali no meio do espaço e ele não tem as memórias ali muito concretas. Então, a gente vai acompanhar ele ao longo do livro, a memória dele voltando e tudo mais. Todo mundo que fala sobre esse livro só fala coisas boas. Dizem que é um livro que serve para todo mundo, que todo mundo vai gostar, que até se você não for muito fã, não lê muito ficção científica, você vai gostar desse livro. E eu tô muito, muito empolgada para ler esse livro. Faz muito tempo que ele tá na minha lista de leitura também. E eu acho que vai ser um livro que eu vou amar. Sim, tô com expectativas altíssimas, então espero amar. E também vai sair um filme esse ano, se eu não me engano. E eu tô empolgada, né? Porque eu gosto muito de ler o livro antes de assistir ao filme. Próximo livro é Era Uma Vez um Coração Partido, que é o primeiro livro dessa trilogia com o mesmo nome, né? E é da mesma autora de Caraval. Essa trilogia se passa depois dos livros de Caraval, então eu preferi ler Caraval primeiro e depois ler essa, apesar de que falam que essa é 1000 vezes melhor do que Caraval, né? Quis ler nessa ordem aí. E Caraval são livros que eu gosto, não são favoritos, mas são livros muito bons. E eu tô empolgada para continuar conhecendo os livros da autora e ler essa série que todo mundo fala super bem também. Pra ser sincera, eu não sei muito do que se trata. Eu acho que é uma menina que vai fazer um acordo ali com um ser ali, um príncipe que tem poderes, porque ela descobre que o cara que ela, tipo assim, é completamente apaixonada vai casar com outra pessoa. Basicamente é isso que eu sei, não sei muita coisa sobre. Eu sei que um dos personagens principais, se eu não me engano, dessa trilogia aparece em Caraval, né? Então a gente já conhece. Então eu tô empolgada. Quero ver se eu vou gostar tanto quanto as pessoas dizem que é bom, né? Que é melhor do que Caraval. Vamos ver. Próximo que eu quero muito ler é Grandes Esperanças. E eu tô com muito medo de ler esse livro. É um clássico, assim, gigante. E eu tenho ele na minha lista há muito, muito tempo mesmo. E o que eu sei sobre ele é que a gente vai acompanhar um protagonista que ele é meu pobre, né, órfão, e aí ele acaba herdando uma fortuna, não sei muito bem como, e a gente vai meio que acompanhar, né, a vida dele depois que ele herda essa fortuna. Acho que conhecer a história dele também. Não sei muita coisa sobre, mas eu tô muito empolgada para ler. Faz bastante tempo que eu tenho ele na minha lista de livros para ler. Eu coloquei porque a Ju Cirqueira indicou. Eu gosto muito das indicações dela e faz muito, muito tempo que eu tenho ele na minha lista mesmo. E eu quero ler mais clássicos. Sempre que eu leio, eu gosto bastante, então eu quero tentar ler mais, né? Porque eu geralmente leio muito pouco e, mas como eu disse, sempre que eu leio eu gosto bastante, então queria incluir ele nessa lista. Espero conseguir ler, porque ele é um livro bem grande que me assusta muito, mas espero muito conseguir ler. Próximo que eu quero ler é Matéria Escura, do Blake Crouch. E, gente, eu nunca li nada desse autor, mas eu sei que todo mundo fala muito bem dos livros dele e tal. Também é ficção científica, se eu não me engano. E nesse, basicamente, o protagonista é sequestrado, e aí quando ele acorda num lugar diferente, ele meio que tem outra vida, sabe? É como se ele tivesse entrado em outro universo onde ele tem outra vida completamente diferente.
E se eu não me engano, ele vai meio que ter várias vidas ali, meio que um multiverso, sabe? O que eu sei é isso. Gente, a maioria dos livros dessa lista eu sei pouca coisa, mas são livros que eu quero muito ler. Então, desculpem aí as minhas sinopses meio ensarrapadas. Esse livro tem uma série ou um filme, acho que é uma série disponível na Apple TV. Eu tô muito curiosa, porque todo mundo fala muito bem desse autor, dos livros desse autor. E tem outro também dele, Recursão, se não me engano, que é bem famoso. Mas eu escolhi colocar Matéria Escura aqui primeiro, se eu gostar bastante, aí eu leio os outros dele, né? Mas tô bem empolgada. Próximo que eu quero ler é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Ano passado eu coloquei outro livro dela, nem lembro qual, na minha lista de 12 livros para ler em 2025, só que eu acabei nem lendo. E aí eu, vou pegar outro livro aqui e colocar, quem sabe eu leio esse ano, né? E aí eu escolhi Um Amor Incômodo. Nele a gente vai conhecer uma protagonista que volta para a cidade natal dela, porque a mãe dela foi encontrada morta em uma situação assim bem diferente do que a mãe dela era, digamos assim. E aí ela vai meio que enfrentar, conversar ali com três homens que eram homens que faziam parte ali da vida da mãe dela. Acho que vai ser uma narrativa assim mais de descoberta e tudo mais sobre a mãe dela. E eu tô curiosa, eu nunca li nada dela, Helena Ferrante. Como eu disse, eu coloquei o outro livro dela ano passado e não li. Mas eu quero muito conhecer o trabalho dela porque também é uma autora que todo mundo fala super bem. E eu quero ler conhecer autores diferentes também esse ano, sabe? Tanto que essa lista tem vários livros de autores que eu não li ainda. O próximo que eu quero ler é Babel. Esse livro também é um livro que me assusta um pouco, digamos assim, mas eu tô curiosa para ler. O que eu sei dele é que tem meio que espiões ali, ou o protagonista é um espião, e aí ele entra numa academia, meio que uma faculdade, né, onde se estudam línguas, escrita, não sei bem, mas eu tô curiosa. Dizem que também é um livro muito bom, denso, mas que muito interessante. E eu li outro livro da autora esse ano passado, né? Que foi o primeiro volume de A Guerra da Papoula. Não foi um livro que, assim, eu amei, fiquei completamente obcecada, mas eu quero conhecer mais trabalhos dela para ver se só não funcionou comigo aquele livro ou se a escrita dela realmente não é para mim. Vamos ver. Mas estou empolgada para ler esse livro. Próximo é A Biblioteca Invisível. Esse, na verdade, é uma releitura. Eu já li esse livro há alguns anos atrás, não lembro quando, mas eu não continuei a série, eu só li o primeiro livro. E foi um livro, assim, que eu gostei muito, muito, muito mesmo. A gente conhece uma protagonista que é meio que um espiã para uma biblioteca que existe meio que fora do espaço-tempo. E aí a gente vai acompanhar ela numa jornada junto com um parceiro para tentar encontrar um livro muito perigoso que acabou sendo roubado e tal. É muito interessante essa história, muito interessante mesmo. E eu não continuei a série, eu quero muito continuar. Então eu quero reler ele para poder continuar a série e finalizar esse ano, porque é um livro assim que eu gostei demais mesmo e aí nunca continuei a série. Mas esse ano vai sair. Próximo que eu quero ler é Brit Marie Esteve Aqui. A protagonista desse livro, a gente conhece ela em outro livro do autor, que é Minha Avó Pede Desculpas. E aí, ela é uma personagem muito interessante, sabe? Ela é aquele tipo de personagem. Se você leu Frederick Backman, você sabe. Ela é aquele tipo de personagem chata e durona e carrancuda e que ninguém gosta muito, mas que no fundo só precisa de amor, só precisa de carinho, de cuidados. E aí a gente conhece ela naquele livro. Esse é o livro contando meio que a história dela depois dos acontecimentos daquele livro, eu acho. E aí nesse livro ela vai deixar o marido dela, né? Eles não vivem um bom casamento, ela vai deixar o marido dela e vai se mudar para uma cidadezinha meio aleatória para trabalhar, se virar sozinha, né? E aí a gente vai acompanhar o dia a dia dela, eu acho, e creio que ela amolecendo um pouco mais o coração dela. Os livros do Frederick Backman são livros, assim, favoritos para mim, porque são livros que mexem muito com os nossos sentimentos, sabe? Você pode estar rindo numa página, e aí na próxima página você já tá chorando, sabe? São esse tipo de livros. E eu sempre me identifico demais, sempre gosto muito, muito, muito dos livros dele. Ele tem alguns dos meus livros favoritos da vida, então eu tô muito empolgada para continuar conhecendo as obras dele. Próximo que eu quero ler é Terra Partida. Esse livro foi um livro que estourou assim um pouco há alguns meses, eu acho, e eu fiquei com muita vontade de ler ele. Basicamente, nele a gente vai conhecer uma mulher que vive ali a vidinha dela simples numa fazenda com o marido dela e um cunhado dela, se eu não me engano. E aí, certo dia, o marido dela acaba atirando em um cachorrinho que passa, invade a fazenda deles. E aí, depois eles descobrem que esse cachorro pertencia a um novo vizinho, que é, na verdade, um ex-namorado
dela, né, da protagonista. E foi um cara, assim, que foi meio que o amor da vida dela, mas que partiu o coração dela, sabe? Ela acaba se aproximando dele ali, do filho dele, e a gente vai descobrir segredos, enfim, dramas e tudo mais. Sou muito ansiosa, porque eu gosto muito de livros, assim, com uma pegada mais dramática, mais segredos ali do passado. Então, tô bem empolgada para ler esse livro. Inclusive, ele tava num preço muito bom hoje, eu fiz a compra, tô esperando chegar. O próximo que eu quero ler é Laços de Ouro e Prata. Esse livro é da mesma autora de O Tom Mais Gelado de Azul, que eu li ano passado, e que eu gostei muito. E aí, O Tom Mais Gelado de Azul é meio que o primeiro livro de uma série, digamos, não é na verdade uma série, mas meio que se passa ali em universos parecidos, digamos. É como se tivesse vários universos interligados e aí cada livro se passa em um universo desses. Não sei explicar. E aí, esse é o próximo livro que a autora tem lançado. E eu gostei muito de O Tom Mais Gelado de Azul e eu fiquei muito curiosa para continuar. E aí tem esse publicado, né? Então, resolvi colocar nessa lista porque vai ser um incentivo a mais para ler. São livros bem grandes, então não sei, né? Mas quero muito ler esse ano. Não sei muito bem do que se trata, mas sei que envolve magia e tudo mais, poderes. Então, tô empolgada para ler. O próximo livro que eu quero muito ler é Amor de Verão, da Annabel Monaghan, alguma coisa assim. Eu nunca li nada dessa autora, mas também é uma autora, assim, que falam muito bem, que comparam às vezes com Emily Henry, que é uma das minhas autoras favoritas, né? Então, obviamente quero ler, mas nesse livro a gente vai acompanhar uma protagonista que tá meio que com a vida de cabeça para baixo, ela perdeu a mãe dela, e aí o marido dela separou dela, ela tem 3 filhos, então tá meio uma loucura pra ela, sabe? E aí, no meio disso tudo, ela acaba conhecendo um carinha, e eles meio que vivem um amor de verão, sabe? Ele faz meio que ela se reencontrar novamente como mulher e tal. Então tô muito empolgada, muito curiosa. Eu gosto muito de livros protagonistas com personagens mais velhos, sabe? Que tem mais maturidade e tal. Gosto muito. Então tô muito curiosa, muito empolgada. E ela tem outros livros publicados. Se for um livro que eu gostar bastante, então tem outros ali pra me ler também. E por último, eu quero muito ler Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Nesse livro, a gente tem uma senhora que trabalha no aquário, se eu não me engano. O outro, meio que personagem principal, é um polvo. Literalmente, a gente vai ter o ponto de vista de um polvo. Eu tô muito empolgada, muito curiosa. Não sei como isso pode se desenrolar, sabe? Eu sei que todo mundo também gosta bastante desse livro, eu vejo bastante comentários bons. E eu acho que vai ser um livro, assim, mais reflexivo e tal. Por a gente ter o ponto de vista de uma senhora, né? E de um polvo, eu acho que vai ser bem diferente. Então, tô bem empolgada. Parece ser um livro assim, bem diferente do que eu costumo ler. E eu tô curiosa. Mas é isso. Esses são os 12 livros que eu quero muito ler em 2026. Se vocês já leram algum desses livros, se vocês fizeram alguma lista do tipo também, me contem aqui nos comentários. Eu tô muito empolgada para esse ano. Acho que vai ser um ano de leituras assim maravilhoso. Eu quero muito encontrar livros maravilhosos esse ano. Então continue acompanhando aqui no canal para saber se eu vou realmente encontrar livros bons esse ano. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, você sabe o que fazer: curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar notificações para você receber sempre que eu postar vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!